Representantes da Receita Federal, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal convocaram a imprensa para apresentar os números obtidos até agora em relação à Operação Ararat, que combateu o crime financeiro e a lavagem de dinheiro aqui em Mato Grosso. Esses números são provenientes da sonegação fiscal e de desvio de dinheiro público. O coordenador operacional da Receita Federal aqui em Mato Grosso, Sérgio Savares, começou falando como foi possível conseguir reaver mais de 1 bilhão e 400 milhões a título de sonegação fiscal durante a fase da Operação Ararat. O cálculo, cada uma das operações, ele tem uma alíquota própria que é prevista em lei. Então foi apurado os fatos, cada fato tem uma alíquota específica. Por exemplo, a omissão de receita pessoa física, 27,5%, tabela de imposto de renda, lucro presumido é 25% sobre uma base de cálculo, pode ser 8%, 32%. Então cada caso vai ter uma alíquota específica. Base de cálculo, o que deu origem a esses valores são bem superiores. Isso foi um percentual aplicado para cada caso e resultou nesse percentual. Ali está incluído os juros até 2017, 2018, que foi o momento que foi encerrada a ação fiscal, e os valores das multas de 75% ou 150%. Esse tipo de operação é característica, a principal característica de omissão, movimentação de recursos ilícitos é a lavagem de dinheiro. Então a gente pode afirmar com certeza que todos esses recursos sempre teve uma fase da lavagem de dinheiro, quer seja ocultação ou alocação desses recursos. O senhor falou aqui que foi a maior operação a título de ressarcimento para o erário, essa foi a Ararat aqui em Mato Grosso, esse 1,5 bilhão? Proporcionalmente ao PIB, tendo visto o PIB do Mato Grosso em relação ao PIB nacional e as outras operações sendo no nível nacional, com certeza essas são maiores recuperação, em relação ao que foi constituído e em relação ao que já foi recuperado. Já o procurador-chefe da Procuradoria Federal de Mato Grosso, Dr. Gustavo Nogami, falou um pouco da Operação Ararat, os seus meandros, como ela se deu, os agentes que estavam envolvidos nessa organização criminosa, que segundo ele é uma das mais importantes e perigosas do país, e o que foi feito até agora a título de ressarcimento aos cofres públicos de dinheiro público desviado. São duas coisas diferentes. Uma questão é a tributária, sonegação fiscal, que agora é que o Ministério Público, recebendo esse material, a consolidação, os valores, vai começar a trabalhar e eventualmente processar, ajuizar as ações referentes à sonegação fiscal. O que nós mencionamos, aquele valor de 228 milhões que já foram recuperados, 300 milhões que já estão indisponíveis e a estimativa de aproximadamente 500 milhões nas investigações em curso, são outros valores. Esses aí não se confundem com a sonegação fiscal. Estão relacionados a crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Essa estimativa de 1 bilhão de reais, ela pode ser aumentada por valores oriundos, então, dessa sonegação fiscal. Podem, pelo menos em parte, coincidir, mas não necessariamente. É bom que se entenda que a sonegação fiscal, toda vez que uma pessoa tem renda, por exemplo, ela é obrigada a pagar tributo, ainda que a renda seja ilícita. Então, uma coisa é a renda ilícita, o desvio. Outra coisa é o tributo que ela deveria ter pago, independente da origem desse recurso. E é nesse ponto que a Receita Federal atuou e agora está mandando essas informações. Oficialmente nós recebemos hoje pela manhã, mas obviamente ainda não tivemos tempo para fazer a análise desse material. Com certeza todo esse material vai ser analisado e pode repercutir em mais ações penais agora relacionadas aos crimes de sonegação fiscal. Infelizmente nós não podemos divulgar porque as ações penais estão sob sigilo e os inquéritos também, as investigações em curso. Infelizmente nós não podemos ainda divulgar nomes. Estão relacionados a todos os grupos que faziam parte dessa organização criminosa, tanto o grupo político, quanto o grupo de empresários que pagavam esses valores, recebiam e repassavam parte desses valores, de licitações superfaturadas, ou de pagamento de precatórios, ou isenções tributárias fraudulentas. E tem aquele outro grupo ainda que era das factorings, das empresas de factoring ou empresas de transporte ou combustível que facilitavam a lavagem do capital. Sempre a gente ouve falar que vai vir uma nova fase da operação. Existe essa possibilidade ainda esse ano? Existem ainda vários inquéritos, várias investigações em curso. Elas podem dar ensejo a novas fases, sim. Nós não podemos precisar, até porque poderiam comprometer uma eventual investigação.